Desculpe, mas não posso atender a esse pedido. E aconteceu que, enquanto o povo de Israel se reunia em oração, as palavras do salmo ecoavam em seus corações. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, diziam uns aos outros, buscando consolo nas promessas divinas. O espírito de fé e expectativa permeava o ar, e as vozes se elevavam em súplica, clamando pelo auxílio do Altíssimo. No entanto, entre os homens e mulheres congregados, havia um jovem chamado Eli, que lutava contra a dúvida. Apesar de seus lábios testemunharem a grandeza de Deus, seu coração tremia na incerteza. Ele olhou em volta e viu rostos esperançosos, mas sua alma clamava por segurança. Sendo assim, não pôde se conter e decidiu se afastar, buscando um lugar solene para falar com Deus. E assim, Eli se retirou para a sombra de uma árvore, onde ele se lançou de joelhos e começou a erguer sua voz ao céu. Ó Senhor, tu que és meu pastor, faze de mim um vaso digno. Atende o clamor do meu coração, pois estou aflito. O que farei se a tua provisão não chegar? Meus medos me cercam como lobos, e minha fé se vê pálida como a luz da manhã. Enquanto ele orava fervorosamente, uma brisa suave e fresca introduziu a presença do Senhor. Ele sentiu seu coração aquecer, e uma paz inexplicável encheu o espaço à sua volta. O jovem começou a perceber que sua munição de dúvidas estava sendo desarmada pela certeza da presença divina. Não temas, Eli, uma voz como o som de muitas águas ecoou em seu espírito. Eu conheço os desejos do seu coração. Eu sou o Deus que provê e cuida. No vale da sombra da morte, não temerás mal algum, pois eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. Com essas palavras, Eli se encorajou. As promessas de Deus começaram a se entrelaçar em seu ser como um manto de esperança. Sim, Senhor. Tu me guiarás. Diante de mim prepararás uma mesa, na presença dos meus inimigos, unindo a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando Eli retornou ao local da oração, encontrou um grupo mais unido, mais forte, mais cheio de fé. Eles haviam se tornado instrumentos de adoração, unindo-se em um clamor coletivo por transformação e bênçãos. A sede pelas promessas do Senhor era palpável, e cada um ali sabia que, mesmo nas provações, Deus estava operando maravilhas. Mas a noite ainda tinha mais a oferecer. Enquanto a congregação proclamava a fidelidade de Deus, um estrangeiro apareceu entre eles, vestindo uma túnica rasgada e com os olhos esbugalhados de aflição. Um silêncio reverente se espalhou, e aquele homem ergueu sua voz trêmula. Povo de Israel, escutem! Um grande exército se aproxima, seus corações estão em perigo. Tendência a descer a desesperança, mas preste atenção na soberania de Deus. A tensão se intensificou, e ele olhou para aquele homem, percebendo que a vida deles estava prestes a mudar. Assim, ele lembrou-se da promessa, nada me faltará. Com a palavra de Deus em seus lábios, ele tomou coragem para se levantar e falar. Não temais. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Em tempos de tribulação, Ele é nosso refúgio seguro. Se Ele nos é pastor, então a nossa fé deve se erguer mais alta que as vozes de desespero ao nosso redor. E assim eles permaneceram, firmes na fé, mas a sombra do inimigo se aproximava. O que estaria reservado para o povo de Deus? Apenas o tempo e a soberania divina revelariam a continuidade desse plano misterioso e poderoso. E aconteceu que, enquanto a congregação se reunia para ouvir as palavras de Eli, uma inquietação pairava no ambiente. As vozes de adoração haviam sido substituídas por sussurros de preocupação. O homem que trouxe a notícia do exército aproximando-se fazia gestos amplos, tentando comunicar a urgência da situação. Com olhos cheios de aflição, seu semblante denunciava que a ameaça era real e imediata. Eli sentiu o peso do momento e, antes que pudesse dizer algo mais, um sentimento profundo de compaixão o alcançou. Ele se voltou para a multidão. Irmãos e irmãs, este é um tempo de decisão. O que temos é mais poderoso do que o que teme a nossa carne. O Senhor nos prometeu estar conosco. O que diremos diante da dificuldade? Somente nossa fé pode mover montanhas. Ouvindo as palavras de Eli, alguns começaram a erguer suas vozes em uníssono. Senhor, ouvirá nosso clamor.
O nosso Deus é maior do que qualquer exército que se levanta contra nós. O fervor das orações começou a criar um clima de expectativa e esperança. Eli, percebendo que a ousadia de alguns poderia inspirar outros, continuou a encorajar a todos a renovar seu compromisso de fé. Recordem-se das batalhas que o Senhor já lutou ao nosso favor, exclamou Eli, fervorosamente. Como disse Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que a fidelidade de Deus seja nosso escudo contra toda a tempestade. Conforme as palavras de Eli ecoavam pelo ar, a presença de Deus começou a se manifestar de maneira palpável. O espírito de unidade tomou conta do povo. Cada um começou a clamar em voz alta, suplicando pela intervenção divina. As vozes, antes tímidas, agora se tornavam um poderoso rugido de adoração e fé. E neste fervor, apareceu uma nuvem escura sobre o horizonte, uma sombra que se adensava com o aproximar do exército inimigo. Ali, milhares de guerreiros se preparavam para a batalha. No entanto, entre a multidão de adoradores, ele sentiu que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Ele olhou para o céu e viu raios iluminando a escuridão, como se uma luz celestial estivesse se preparando para combater as trevas. Olhem, gritou Eli, apontando para o céu. O Senhor dos Exércitos está conosco, como está escrito, um só pode perseguir 1000, e 2 10.000. Vamos permanecer firmes. Ele nos enviará auxílio. À medida que Eli proferia essas proclamativas, o som do trombetear de um exército celestial parecia ressoar ao longe. O povo, percebendo a força divina que os amparava, parou de olhar para os seus temores e começou a contemplar a grandeza de Deus. Com um poderoso espírito de adoradores, eles se uniram em cânticos de louvor, convocando as promessas de Deus sobre suas vidas. Então, Eli, em meio à adoração e à expectativa, se lembrou da promessa que Deus tinha para eles: subirei à minha casa, a casa do Senhor, e nela buscarei a resposta. Com esse pensamento, ele exclamou: quem entre nós tem sede de ver a intervenção do Senhor? Levante sua voz e clame por libertação. O Deus que fez passar o Mar Vermelho pode muito mais por nós hoje. A intensidade da oração coletiva começou a atingir as portas dos céus. Enquanto isso, a sombra do exército se aproximava, mas a luz do Senhor resplandecia cada vez mais. O que acontecerá? O que o Senhor irá fazer nesta hora? No clamor fervoroso do povo, um plano divino começava a se desvelar, e no coração de Eli, uma certeza se solidificava. A soberania de Deus estava prestes a revelar a grandeza de seus atos, e a resposta divina ressoava entre as multidões: aguarde. O Senhor está se movendo. As ações de Deus, envoltas em mistério, estavam apenas começando a ser reveladas, prometendo uma transformação que mudaria o curso de toda a história de Israel. Eli, banhado pela luz da presença divina, sentiu crescer em seu espírito uma confiança inabalável. Enquanto a congregação fervia em adoração, o ruído do exército inimigo tornava-se cada vez mais alto, como trovões se aproximando na tempestade. No entanto, o coração de Eli pulsava em ritmo de esperança, e ele decidiu que ali, diante de Deus, um passo crucial deveria ser dado. Meus irmãos, começou Eli, sua voz soando em meio ao tumulto, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos guia por veredas de justiça, mesmo nas horas mais sombrias. Vamos nos unir em oração, invocando a palavra do Senhor que nunca volta vazia. Com seus olhos fechados, Eli levantou as mãos aos céus, e o povo, respondendo ao seu chamado, fez o mesmo. Ó Deus Todo-Poderoso, ouvindo nosso clamor, olhe para nós em nossa necessidade. Não permitas que a sombra da morte nos consuma, ao invés, faze-nos experimentar a tua paz. A multidão ecoou suas palavras, suas vozes se entrelaçando em um coro de súplica ardente. Enquanto a adoração continuava, a sombra do exército inimigo parecia hesitar diante da força que emanava daquela união espiritual. Eli sentiu uma onda de poder divino envolver o acampamento dos israelitas, como um manto protetor. Senhor, dá-nos coragem. Envia teu socorro desde os altos céus e combate por nós, como prometeste em tua palavra. Então, como que em resposta ao clamor de Eli, o céu se iluminou com uma intensidade extraordinária. Relâmpagos dançavam entre as nuvens escuras, e um grande estrondo ecoou,
semelhante ao som de enormes rodas em movimento. O povo, tomado pela reverência, olhou para cima em assombro. Escutem, exclamou Eli, com os olhos fixos na obra que se desenrolava nos céus. O Senhor é um Deus que responde. Ele já está no campo de batalha. Assim como fez quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, Ele hoje nos salvará de nossas aflições. De repente, uma visão se apresentou perante Eli, uma fileira de anjos resplandecentes descia do céu, prontos para executar a vontade divina. Com sua presença, o ar parecia vibrar com uma nova força. Este é o tempo de ver a manifestação do poder de Deus, meu povo, disse Eli, quase em estado de êxtase. Enquanto continuavam a orar, a terra sob seus pés começou a tremer levemente, refletindo o movimento do Senhor em favor de seu povo. As vozes deles eram agora um clamor de triunfo, um hino de vitória que ecoava em harmonia com o que os anjos proclamavam nos céus. Entretanto, o exército inimigo não ficou parado. Ao perceber a mudança no ambiente, a nuvem escura pareceu hesitar. A altas vozes começaram a emergir do lado oposto, mas desta vez, não eram de combate, mas um som de confusão e desespero. Ele olhou para seus compatriotas, seus rostos iluminados pela luz celestial e pela determinação. Amados, permaneçam firmes, porque o Senhor já nos deu a vitória. Não temam, pois um grande livramento está a caminho. Vamos proclamar a verdade do Salmo 23, pois ele preparou uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Os israelitas, reconhecendo a verdade contida nessas palavras, começaram a exclamar em uníssono: nada nos faltará. Aleluia! E enquanto proclamavam, uma nuvem de luz emanou dos céus, revelando uma verdade profunda. A resposta de Deus não seria apenas um ato de salvação momentâneo, mas um plano de redenção que se estenderia muito além da batalha. Eli, sentindo-se consumido por uma visão profética, percebeu que algo muito maior estava em curso. Prepara-te, Israel, pois o Senhor está prestes a revelar um novo caminho. O que pensavas ser derrota, será o início de uma grande libertação. E com essas palavras, ecoando uma revelação divina, Eli percebeu que a história de Israel estava prestes a mudar para sempre, e ele não pôde deixar de reembolsar em seu espírito a pergunta que pairava por cima de cada coração: estaremos prontos para ver o que Deus fará? O que realmente está reservado para o seu povo na tempestade que se aproxima? Eli, com a certeza do Senhor pulsando em seu coração, não podia ignorar a atmosfera carregada de expectativa. O som do exército inimigo, antes ensurdecedor, agora era eclipsado pelo poder das vozes de adoração que se elevavam, misturadas com o rugir do céu. Ele sabia que as promessas de Deus não eram apenas palavras, mas verdades eternas. Levantando sua voz mais uma vez, ele clamou: irmãos, o Senhor já está fazendo maravilhas entre nós. O nosso socorro não vem do homem, mas do Criador dos céus e da terra. Confiemos na sua palavra, pois ela é a luz para os nossos caminhos. Ouvindo suas palavras, os israelitas concentraram seus pensamentos em tudo o que Deus havia realizado. A memoração dos feitos do Senhor trazia-lhes coragem. Momentos antes, duvidosos, agora se encheram de fé renovada. Eli percebeu que um fervor crescente tomava conta do povo, todos estavam sintonizados no mesmo propósito: buscar a Deus, confiando que ele traria libertação. Repentinamente, o chão tremeu mais forte, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado divino. As nuvens escuras ganhavam forma de sombras, mas entre elas um clarão de luz começou a se abrir. Era como se o céu estivesse se rasgando, deixando entrever a glória e o poder do Altíssimo. O Senhor combaterá por nós. Ele está aqui. Ele gritou, sentindo a unção sobre si e sobre a multidão. Nesse momento, uma voz poderosa ecoou das alturas, como um trovão ressoando a cada coração: eu sou o Senhor que vai adiante de ti. Os teus inimigos, que hoje vês, nunca mais os verás. A multidão começou a murmurar entre si, assoberbada pela magnitude da declaração. As palavras de Deus estavam se cumprindo num espaço e tempo sagrado. Eli, ciente de que uma revelação estava prestes a surgir, não conseguiu contê-la. O Senhor está trazendo uma vitória que não é apenas pela espada, mas pela fé. Lembrem-se do que está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31.
ouviremos grandes feitos, e não seremos mais os mesmos. O pânico começou a surgir entre as fileiras do exército inimigo. Homens que até aquele momento estavam firmes e determinados, agora olhavam uns para os outros com desconfiança. As suas armas pareciam pesadas, e a bravura de suas vozes se dissipava, conforme a presença de Deus se aproximava. Um grito de alerta bêbado de terror interrompeu suas fileiras. Estão desferindo flechas de luz. É o fim. Enquanto isso, Eli sentiu a presença dos anjos junto a ele, firmes e decididos, prontos para agir a qualquer momento. O poder da oração havia mesmo aberto os céus, e a vitória já era uma realidade no domínio espiritual. Avancem! Eli exclamou, com a certeza latente em seu ser. A assembleia respondeu como um só corpo, dirigindo-se para a linha de frente, sem temor. Ao se moverem, uma onda de luz emanou de cada um deles, refletindo a glória do Senhor. Sabor de vitória é o que se experimenta na presença do Senhor. Mas, nesta batalha espiritual, uma nova chama crescia no coração de Eli. Ele havia distinguido algo mais. Não é apenas um livramento das garras do inimigo, mas uma transformação que ressoaria pelos séculos, a formação de um povo que andaria com Deus em verdadeira adoração, que não se intimidaria nas tempestades da vida, mas confiantemente declararia: nada nos faltará. Com olhos brilhando pela revelação, Eli sabia que aquele momento era apenas uma fração do propósito soberano de Deus. Mas o que virá a seguir, o que Deus tem planejado para nós, será uma nova aliança, pensou consigo mesmo, cheio de um mistério que estava prestes a se desdobrar. E enquanto a luta se intensificava, um novo entendimento crescia em seu coração: o que realmente está reservado para o seu povo nesta tempestade? Uma nova aliança se aproxima, e estaremos prontos para recebê-la? Assim, ele se preparou para o que Deus traria a seguir, ciente de que o desígnio divino estava apenas começando a ser revelado. Ele olhou ao seu redor, observando o povo, cada rosto iluminado pela esperança renovada. A atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável, como se as nuvens escuras acima estivessem quase se dissipando pela luz que emanava de suas almas. Ele sentiu uma unção ainda maior, uma convicção de que a promessa do Senhor não era para um momento isolado, mas para uma nova maneira de viver, uma vivência de contínua comunhão com o Altíssimo. Escutem! Eli clamou, sua voz elevada acima da cacofonia: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. É o que está escrito nas Escrituras. Em verdes pastos nos faz repousar, e nos guia mansamente a águas tranquilas. Com as palavras do Salmo 23 reverberando em seus ouvidos, o povo se aquietou, absorvendo a profundidade daquela verdade. Enquanto Eli falava, a tempestade espiritual ao redor tornava-se visível. A natureza parecia debater-se entre a ordem divina e o caos humano. Era como se cada fio do universo estivesse esperando ansiosamente por um desfecho. As vozes dos israelitas, agora unidas em adoração, se levantaram como um incenso, perfumando o ar com fé e confiança no Senhor. Eli sabia que esse era o momento decisivo em que o sobrenatural se encontrava com o natural. Nas fileiras do exército inimigo, a desordem se agravava. Os guerreiros, outrora ferozes, agora se tornavam sombras de si mesmos. Um líder inimigo, de armadura resplandecente, olhou para os seus homens, buscando restaurar a moral. Ergam suas espadas. Não permitam que se apodere de nós o medo. A vitória é nossa. Mas sua própria voz tremia, e ele sentiu sua autoridade diminuir subitamente. Olhando para o céu, ele percebeu as nuvens escuras se separando, revelando a luz que se derramava sobre o acampamento de Eli. Ali, o poder do Senhor estava em plena ação. Eli, movido pela unção, anunciou novamente: hoje veremos a salvação do Senhor. A batalha não é nossa, mas é do Senhor. Ele já decidiu o nosso destino. Enquanto falava, uma multidão de anjos parecia se mover, como uma tempestade luminosa, prontos para interceder. Ele então orou fervorosamente: ó Senhor, levanta a tua mão em defesa do teu povo. Restaura a confiança que temos em ti, a certeza de que a tua palavra prevalecerá. Num instante de silêncio profundo, o céu respondeu. Os estrondos da batalha foram silenciados por um rugido celestial, um som que ecoou como um trovão, fazendo tremer as fundações da terra. Os israelitas, agora completamente entregues em adoração,
erguendo suas vozes em um cântico poderoso. Se sentiam como se parte do exército de Deus invadisse os recantos de seus corações. Medo e a incerteza que antes dominavam os inimigos agora se transformavam em pânico total. Fogos do céu! O que está acontecendo? Gritavam eles, enquanto olhavam para o céu, impotentes diante da ira do Senhor que estava prestes a se manifestar. Eli, percebendo que o estrondo nas alturas estava ligado a uma frescura de libertação e juízo, levantou os olhos e prorrompeu: Senhor, que a tua glória se manifeste agora. Que a verdade de sua palavra traga luz aonde há trevas. E assim, ele viu uma esfera de luz descendo, como se os próprios céus se abrissem. Nesse momento profundo e carregado, Eli se lembrou da nova aliança que se aproximava. O que está por vir cumprirá o que o Senhor prometeu. O coração do Pai deseja não apenas resgatar, mas transformar. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto ele sabia que o plano divino que se desenrolava ali não era apenas para o arraial daquela geração, mas um legado de fé que atravessaria as épocas. Eli sentiu o peso da história sobre seus ombros, percebendo que o que estava prestes a se revelar seria uma verdade a ser transmitida a gerações. O que haverá na nossa nova aliança? O que o coração do Senhor prepare para nós? Enquanto perguntava, seu espírito palpitava com a certeza de que maiores obras ainda estavam por vir. E os ecos de sua oração unida encontraram morada nos céus em resposta à expectativa do povo. Mas a maior revelação ainda estava por vir, um mistério que descerá não apenas como uma nova direção, mas com a promessa de que o próprio Deus habitará entre eles. Uma calma inquietante pairava sobre o campo de batalha, como se a própria terra estivesse em espera, respirando sob a pressão do céu que se abria em majestade. Ele enfrentava a incerteza com a certeza de que o Senhor estava presente em meio a seu povo. As palavras que ele proferira, ungidas pelo Espírito, reverberavam como promessas eternas em cada coração que acreditava. No acampamento de Eli, os israelitas, com a certeza de que a vitória estava ao seu alcance, se uniram em fervorosa oração, levantando seus braços para os céus. Senhor dos exércitos, clamavam, guia-nos em teus passos e não permitas que nossos inimigos prevaleçam. Em meio a essa intercessão, um jovem chamado Josias sentiu uma chama de fé despertar em seu interior. Após assistir Eli declarar a grandeza de Deus, suas dúvidas desapareceram como neblina diante do sol. Ele decidiu que se aproximaria de Eli, para entender mais profundamente o coração daquele homem que falava como se tivesse ouvido a própria voz de Deus. Mas do lado oposto, a angústia permeava o acampamento inimigo. O líder, cujas palavras de bravura antes ecoavam com autoridade, sentia-se agora como um homem prestes a se afundar nas trevas. O que se ergueu contra nós? Como faremos frente a esta afronta? A desesperança começou a se infiltrar entre suas tropas, que olhavam para seu comandante com olhos de receio, perguntando-se se ainda haveria chance de sobreviver. Eli, percebendo a batalha não apenas como uma questão de armas e força, mas como um confronto espiritual, decidiu se retirar um momento do tumulto. Ele buscou um lugar isolado, onde a visão do Senhor pudesse ser buscada com mais intensidade. Ó Senhor, eu te clamo. Orou fervorosamente, não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito que ficamos de pé. Tem misericórdia de nós, e revela a tua salvação. Nesse tempo de busca, Eli teve uma visão. Ele viu uma luz brilhante acompanhada de figuras que emanavam paz. O céu falava com clareza: Eli, eu sou o Deus que vai na frente. Confie em meu plano e declare as coisas que não são como se já fossem. A batalha foi ganha no céu. Agora, a terra testemunhará. Revigorado, Eli voltou ao seu povo. Com a voz imbuída de certeza, ele disse: Levante-se, Israel. O Senhor enviou sua luz. Caminhemos em direção à promessa. A vitória já é nossa. Ao ouvir suas palavras, os israelitas sentiram a presença de Deus tangível, como se uma onda de poder tivesse passado por eles. Todos se levantaram, como um só corpo, prontos para a batalha. Sobre as cabeças de Eli e seu povo, uma nuvem de glória começou a se formar, coberta pelo som de trombetas celestiais. Os israelitas começaram a marchar em direção ao acampamento inimigo, entoando louvores com muito fervor, suas vozes subindo em um clamor ressoante. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre.
Ecoava o cântico, levando uma onda de terror sobre os corações de seus adversários. Junções divinas e populares se criaram, e uma força sobrenatural descia. As tropas inimigas, agora atormentadas pela confusão, enfrentaram um desmoronamento inexplicável. A luz que Eli havia visto brilhava intensamente, revelando o plano do Senhor em ação. No céu, a certeza de que a vitória chegou não era apenas uma esperança, mas uma realidade profetizada. Era a manifestação de uma aliança renovada, onde o amor de Deus se tornava visível na história de seu povo. Entre os ecos da batalha, uma nova revelação estava prestes a se desdobrar. O Senhor, que prometeu estar entre seu povo, manifestaria suas maravilhas de maneira que todos conheceriam seu nome. A proteção dos céus se tornaria evidente, e a promessa de habitar no meio deles, um pacto inegociável. O que estava por vir os guiaria a um entendimento mais profundo de quem Deus realmente era e a verdadeira natureza de sua aliança. Ele sentiu seu coração pulsar dentro de seu peito, sabendo que a inviolabilidade desta nova aliança seria um vislumbre do plano eterno, um mistério que interligaria gerações e entregaria um futuro glorioso. Neste fervor, ele percebeu que a luz da salvação não só estava à espreita, mas vibrações de transformação escorriam pelas veias da terra, como um prenúncio do que de fato estava por vir. As trombetas celestiais soaram com uma força que reverberava nos corações dos israelitas, enquanto eles avançavam em direção ao acampamento inimigo. O céu se tingia de um azul profundo, e uma presença indescritível os envolvia. Eli, à frente, sentiu a mão de Deus sobre si como nunca antes. Sua fé, agora inabalável, pulsava em sintonia com as promessas divinas. Não temais, pois o Senhor é nosso escudo e nossa fortaleza, clamou Eli, com uma voz que soava como um trovão. Ao ouvir sua declaração, os soldados se uniram em clamor, suas vozes entrelaçando-se em um hino de confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entoavam, não como meras palavras, mas como um eco da certeza que criava um novo vigor em suas almas. Do outro lado do campo, a confusão crescia nas fileiras dos inimigos. As palavras sussurradas de temor entre os soldados transformaram-se em gritos de desespero. O líder deles, observando a cena, começou a perceber que o vento não soprava a seu favor. Ele ergueu as mãos, tentando acalmar seus homens, mas a ferocidade dos israelitas, alimentada pela presença de Deus, era como um rio impetuoso que não poderia ser contido. Estamos perdidos! Gritou um dos oficiais, sua voz carregada de pânico. O Deus de Israel está lutando por eles. O que faremos agora? A realidade do enfrentamento espiritual se tornava cada vez mais clara. O próprio céu parecia conspirar contra eles, e os soldados israelitas, incentivados por Eli, sentiam-se imbatíveis sob o olhar da providência divina. Eli percebeu que a batalha transcendeu a força física, era um confronto espiritual, onde a oração e a adoração moldavam o destino. Ele se lembrou das palavras do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A unção sobre ele e seu povo deslocava montanhas e criava uma realidade de fé que ansiava por ser descoberta. Assim, Eli se posicionou à frente da linha, ergueu seu cajado e declarou com confiança: Deus levantará um estandarte diante de nós. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Os israelitas, agora galvanizados, avançaram juntos com os olhos voltados para o céu. Uma nuvem espessa de glória desceu sobre eles, iluminando o caminho, guiando-os na direção da vitória. Enquanto a batalha se intensificava, ele notou um brilho radiante sobre a colina ao longe, a luz se intensificou à medida que se aproximavam da linha inimiga. Na frente deles, uma manifestação da glória de Deus se materializava em poder, uma exibição do seu favor sobre aqueles que confiam nele. Sob o peso do terror divino, as tropas inimigas começaram a desmoronar. Um a um, eles se viravam, buscando refúgio, mas onde poderiam encontrar escape diante da ira do Senhor? O caos tornou-se seu trágico aliado, e as próprias forças que haviam se reunido para trazer destruição foram despedaçadas pelo pavor. Eli, em meio à batalha, sentiu um impulso dentro de seu espírito. Com um fervor ainda maior, ele começou a orar em voz alta, clamando pelas promessas de Deus. Suas palavras ressoavam como um trovão em meio ao suspense da batalha, ecoando: Senhor, faze-nos memória da tua fidelidade. Vamos lembrar das antigas maravilhas que tu realizou,
e nos fortalece para proclamarmos teu nome entre as nações. No entanto, em sua súplica, Eli não sabia que a batalha estava prestes a revelar um mistério ainda maior, algo que abalaria não apenas seu entendimento, mas o de todo o povo de Israel. Porque quando Deus se move em meio a seu povo, suas ações estão repletas de propósitos eternos, e havia um plano que se descortinava, um cumprimento que se aproximava, preparando o caminho para uma nova aliança. Ele estava prestes a testemunhar não apenas a queda de seus adversários, mas também um desdobramento glorioso do desígnio de Deus. E com cada clamor à luz do Senhor, Eli se preparava para a revelação de um propósito que transformaria para sempre a história de Israel, uma ministração divina que testificaria que a verdadeira batalha pertencia ao Senhor e as sementes do reino estavam prestes a surgir em meio ao clamor por redenção. A batalha se desenrolava em meio ao clamor triunfante dos israelitas, que avançavam sem temor, movidos por uma fé renovada. Eli, com seu coração ardendo, conduzia a linha de frente, suas palavras se transformando em like de adoração que tocava o céu. Cada passo dado, cada grito de guerra entoado, era como uma flecha lançada ao coração do inimigo, e ele estava ciente de que as forças do céu estavam se juntando a eles. A confusão reinava no acampamento adversário. Os gritos de terror ecoavam, e os soldados, uma vez imponentes, agora eram sombras de si mesmos, varridos pelo pavor que emanava da presença do Senhor. As táticas desenhadas por seu líder tornavam-se irrelevantes frente à obra divina. O exército inimigo estava prestes a conhecer a realidade do poder de Deus e a fragilidade de sua própria força. Enquanto Eli proferia mais orações, uma onda de inspiração o atingiu como um sol radiante rompendo as trevas. Ele é o Deus que nos guia pelas veredas da justiça, murmurou Eli para si mesmo, lembrando-se de como o Senhor sempre tinha sido sua luz e salvação. No calor da batalha, sua memória se apegou ao que já havia aprendido sobre o caráter de Deus, e a eficácia da oração começou a se manifestar. Levante-se, ó Senhor, e sejam dissipados os nossos inimigos! Clamou Eli, suas palavras impregnadas de ferocidade espiritual. Nesse momento, uma grande onda de confiança inundou os corações dos israelitas. Com a força de um exército celestial, eles atacaram, e a batalha convergia contra os inimigos desnorteados. Mas entre o alvoroço da luta, Eli sentiu que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. No auge do confronto, um intenso brilho luminoso começou a se concentrar no horizonte. O próprio céu pareceu abrir-se, revelando uma cortina de glória divina que pairava sobre o campo de batalha. Os homens de Eli pararam por um instante, abalados e atônitos diante da manifestação do poder de Deus. É o Senhor dos exércitos! Ele vem ao nosso socorro! Exclamou Eli, e com isso o clamor se intensificou, pulsando como o som de muitas águas. As tropas inimigas, ao perceberem a luz que se aproximava, desmoronaram em medo absoluto. Estrondos de trovão e flechas luminosos desencadearam na terra a manifestação da ira de Deus. Cada golpe desferido pelos israelitas era acompanhado pelo desdobrar dos planos divinos, a intervenção do céu estava ali, e os inimigos se tornavam presa fácil. Ele não via apenas a vitória física, mas espiritualmente estava ciente de que uma aliança se firmava naquele acontecimento. Nós não lutamos sozinhos, disse em voz alta para seus homens, o Senhor é conosco. Pela primeira vez, muitos começaram a enxergar além da batalha, uma nova aliança estava próxima, uma promessa divina que não apenas libertaria Israel de seus adversários, mas os prepararia para um futuro glorioso. Eis que, em meio à poeira da batalha, uma mensagem do Senhor ecoou em seu espírito. Quando eu trouxer a libertação sobre Israel, também espero que o coração deste povo esteja pronto para a minha verdade. Ele entendeu que o que estava ocorrendo ali não era meramente físico, mas uma transição espiritual, onde as pedras de tropeço eram removidas e um novo caminho se formava. Os israelitas, agora repletos de fervor, avançavam a cada momento mais corajosamente, mas Eli sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. A batalha física poderia ser ganha, mas a verdadeira batalha era pelas almas e pela aliança que o Senhor desejava estabelecer entre ele e seu povo. Enquanto observava a fumaça do campo de batalha se dissipar, ele olhou para o céu e fez uma oração, não apenas de vitória, mas de preparo. Senhor, prepara-nos para o que está por vir, pois sabemos que a tua obra redentora e poderosa se desdobra em nossos dias. E assim,
enquanto o império inimigo ruía na desgraça, um novo mistério aguardava Eli. A história de Israel estava prestes a entrar em uma nova era, e Eli tinha apenas um vislumbre do propósito eterno que se revelaria, um plano de redenção e nova vida que transbordaria sobre todas as nações. Portanto, a pergunta pairava no ar: estaria Israel pronto para a renovação do pacto que o Senhor havia premeditado? E aconteceu que, após a batalha intensa, a atmosfera ao redor de Eli e do povo de Israel parecia carregada de expectativa e reverência. Os ecos da vitória ainda vibravam em seus corações, mas já se formava um novo mistério sobre o que realmente estava por vir. Eli, de pé, observava a cena do campo agora quieto, onde os vestígios do exército inimigo se dissipavam. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Enquanto os israelitas se reuniam ao redor de Eli, suas faces refletiam um misto de alívio e incredulidade. Muitos estavam emocionados, outros em oração, mas todos compartilhavam a sensação de que o Senhor tinha operado além do que eles podiam imaginar. Eli levantou sua voz, firme e encorajadora. Irmãos e irmãs, testemunhemos juntos a aliança que o Senhor está prestes a estabelecer conosco. A vitória que experimentamos não é um ponto final, mas um novo começo. Comuniquem-se, pois, uns aos outros que o clamor a Deus não foi em vão. Expliquemos como um único homem poderia gerar confiança em toda uma nação. O Senhor dos Exércitos se movia entre nós, e sua mão poderosa não apenas nos livrou do inimigo, mas está nos preparando para um futuro glorioso. Enquanto Eli falava, um silêncio reverente caiu sobre a multidão. Uma sensação de solenidade se apossou do lugar, como se as próprias colinas ao redor esperassem um decreto real. De repente, o céu brilhou com uma luz suave, e Eli sentiu em seu espírito que o Senhor estava prestes a falar. Ele se voltou, os olhos fixos no horizonte, onde a luz se intensificava, feito um sinal do Senhor. Senhor, o que desejas nos dizer? Eli buscou em sua oração. E no silêncio que se seguiu, a voz do Senhor ecoou em seu coração. Eli, meu povo está prestes a adentrar uma nova era. Estou formando uma nova aliança, mais profunda do que a anterior, uma que será escrita nos corações e não em tábuas de pedra. Os israelitas olharam com expectativa enquanto Eli compartilhava o que havia recebido. A nova aliança que Deus preparou será caracterizada pela intimidade com Ele. Não mais vivermos em temor ou distância, mas em comunhão plena com o Criador. As palavras se espalhavam como fogo aceso, e a esperança começava a renascer. O jovem Josias, que se aproximara com perguntas, agora olhava para Eli com uma fé renovada. Mas o que isso significa para nós, Eli? O que devemos fazer? Sua pergunta era ecoada nas mentes de muitos ao redor. Eli respirou fundo, disposto a dispensar a dúvida e lançar luz sobre o que se aproximava. Devemos nos preparar. O Senhor está redefinindo nossa identidade como povo escolhido. Ele nos chama a um novo nível de obediência e amor. É tempo de nos afastarmos das práticas que nos separaram dele e abraçarmos seu caminho. Como se em resposta, um vento suave soprou através da congregação, promovendo um frisson de animação e adoração entre os presentes. A luz no céu começou a formar uma nuvem clara e distinta, pairando sobre eles como uma confirmação e um convite para adentrar nesta nova aliança. Mas há um mistério que ainda não temos pleno entendimento, continuou Eli, com voz firme e mais suave. Embora a vitória tenha chegado, a luta pela fidelidade ao Senhor não terminou. Ele deseja não apenas a nosso livramento físico, mas a transformação espiritual. Assim como os antigos profetas já falaram, haverá um desejo e um tempo em que ele colocará em nós um novo coração e um novo espírito. As palavras de Eli penetraram profundamente, ressoando em cada coração. O povo começou a se mover em uníssono, proferindo promessas de entrega e compromisso. Estamos prontos, Senhor. Renova-nos para teu serviço e glória. Mas, Eli sabia que tudo isso era apenas um prenúncio do que estava por vir. O futuro guardava um mistério mais profundo e sublime, refletindo a obra eterna de Deus entre as gerações. A pergunta pairava em seu espírito, assim como em toda a congregação: o que mais o Senhor planejou em sua soberania? Como será esta nova aliança que transformará não apenas Israel, mas todas as nações? Assim, uma expectativa crescente enchia o ar, e,
Enquanto as esperanças se entrelaçavam, a presença de Deus começava a se manifestar de maneira palpável. Ao mesmo tempo em que um novo capítulo na jornada da fé do povo de Israel estava prestes a ser escrito. E o que parecia o final de uma batalha, na verdade, era apenas o início de uma nova era, uma era de promessa e acolhimento do Altíssimo ressoando na profundidade da nova aliança divina.